Olá, querido aluno de Psicologia 2. Hoje retomamos aqui o nosso conteúdo, e hoje a gente vai dar continuidade à nossa discussão sobre psicanálise, falando sobre a formação da personalidade a partir da teoria psicanalítica, que Freud defendeu que a formação da personalidade ela é baseada pelo desenvolvimento psicossexual. Então, ela aborda, toda essa teoria, ela aborda como a gente se organiza como personalidade, como que a gente vai formando a nossa personalidade, a nossa forma de se comunicar, perceber o mundo e agir nesse mundo a partir do que nós somos, né, da nossa história. É importante eu relembrar vocês aqui que para Freud, ele traz essa questão sexual só como fundamental, primordial na formação da personalidade, tá? E quanto mais novo a gente essas primeiras experiências, elas são a base. Lembra, em sala eu sempre dizia que era um alicerce da nossa personalidade, tá? Então, como está aqui no slide, as primeiras experiências desempenham um grande papel no desenvolvimento da personalidade e continuam a influenciar o comportamento mais tarde na vida. Então, a forma como nós vivenciamos os nossos primeiros anos de vida, eles são fundamentais para falar sobre a nossa personalidade, tá? Eles são fundamentais para a gente compreender como a nossa personalidade funciona, né? Ele também fala da questão sexual. Então, ou seja, lembrando que para Freud, sexual não é o ato sexual em si, mas é essa energia de busca de prazer, uma energia psicossexual, que Freud deu um nome de libido, tá? E nada mais é do que a necessidade do prazer, a busca do prazer como um motivador da vida, o que nos liga a ela, né? E todo o nosso desenvolvimento, desde um bebezinho até a vida adulta, ela gira em torno dessa necessidade de prazer, dessa busca por prazer. Acontece que essa busca por prazer, ela vai adquirindo diferentes nuances no decorrer da vida e que vai marcando o nosso desenvolvimento, tá? E quando, de repente, de uma idade, de cada idade, tem questões a serem resolvidas, tem desafios, aprendizados, percepções que são próprias de cada idade e que, se elas não são resolvidas naquela fase, ou se há um excesso de gratificação naquela fase, então, ou seja, o indivíduo é muito frustrado naquela fase, ou muito satisfeito naquela fase, vai ter o que Freud chamou de fixação. Então, ele vai ficar fixado naquela fase. É um foco persistente em um estágio psicossexual. Então, ou seja, é uma marca que a gente carrega naquele estágio e que a gente reproduz a todo momento aquele conflito, ou aquele excesso de gratificação, como uma falta gigantesca, a gente vai ficar eternamente buscando aquilo e que a gente carrega pro resto da vida, marca a nossa personalidade. A gente vai ver isso agora a partir das fases do desenvolvimento psicossexual, o que significa isso tudo, né? A primeira fase é a fase oral, que é, ou seja, quando o bebezinho nasce, a gente já falou um pouquinho nessa fase, é uma fase fundamental, como marca da personalidade do indivíduo, ela é a estrutura básica, inicial da personalidade do indivíduo. A gente pensar onde está a libido desse indivíduo, da gente, quando a gente está nessa fase, é na zona, na boca, né? Na zona oral. A gente vê um bebezinho, o que ele faz? Ele mama. Quando ele consegue controlar um pouquinho, ele chupa a mão, ele leva todos os objetos na mão. É a partir da oralidade que esse bebê tem prazer. E ele vai buscar isso o tempo inteiro, tá? Ele traz aqui como principal exemplo o foco a amamentação dessa mãe, né? A amamentação pela mãe, a criança, ela obtém prazer no momento da sucção e ela sente satisfação com a nutrição proporcionada pelo ato, tá? A criança, quando ela tem essa maternagem, ou seja, ela é frustrada num nível adequado e satisfeita também nesse nível adequado, ela vai ter fixações em confiança, segurança, positividade, prazeres orais. O que significa isso? Significa que se eu fui uma criança que fui frustrada, e na medida certa, não fui frustrada demais, eu fui frustrada só no suficiente para que eu perceba que o mundo não sou eu, né?
perceba que existe um diferencial entre o que sou eu e o que é o mundo, né? Mas que eu tive bases de ter satisfeita as minhas necessidades de proteção, de cuidado, de afeto. Eu vou desenvolver atitudes de confiança, de segurança com relação ao mundo, até posturas de positividade diante do mundo, né? E a gente vê que a gente recorre às vezes a essas fixações, mesmo quando fomos gratificados, para momentos de tensão, de insegurança na nossa vida, buscar prazeres orais, que é uma coisa que muitos de nós reproduzimos diante de uma ansiedade, diante de um contexto difícil, a gente acaba buscando a bebida, cigarro e por aí vai, que são prazeres ditamente orais, né? Eu trouxe aqui, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar aí direitinho, né? Então, assim, para a gente entender o tamanho da importância da fase oral, eu vou tentar trazer aqui nessa tela o que é um pouquinho do que a gente já discutiu em sala, que é, ou seja, o bebê, essa necessidade de maternagem dele para a formação inicial do seu ego, tá? Um bebezinho, ele é puramente id, a gente já falou sobre isso, né? Então, é só mesmo quando começa uma concepção de ego corporal, ou seja, ele perceber que ele não é uma massa que é tudo, né? Ele perceber essa diferenciação do eu interno para o eu externo, que é possível esse indivíduo saber a diferença dele para o mundo externo. Então é a partir disso que começa uma dissolução, quer dizer, uma formação do ego, de uma instância inicial de ego. Do contrário, ele é somente id. Então ele começa a se organizar como uma função que vai dar vínculo à realidade, que é a função do ego, lidar com a realidade, a partir das frustrações que ele recebe. Mas também se esse ego, se essa realidade é extremamente frustrante, extremamente violenta, é preferível ficar no seu mundo interno, né? Então, é um equilíbrio entre frustração e gratificação que vai fazer com que esses indivíduos, que a gente se torne saudável, né? Nessas primeiras vivências, nas vivências iniciais, que é o alicerce da nossa personalidade. Depois vocês pausam o vídeo, dá uma lidinha, que é legal, tá? A segunda fase é a fase anal, tá? A zona erógena, ou seja, a zona de prazer da criança, nessa fase, é na anal. Vai falar, mas que época que é? Geralmente, se estabelece, às vezes vocês vão até ver no arquivo que eu coloquei, que tem uma idade lá estabelecida, mas que não necessariamente ela é fixa, porque depende da vivência do indivíduo. Um bebê, ele pode estar na fase oral até mais de 1 ano de idade, porque depende de qual é a relação que essa criança tem com o mamá, né? A relação que ela tem na vida. A fase anal é uma fase que começa geralmente quando começa a aprendizagem do controle do esfíncter, tá? Então, ou seja, quando começa a ensinar para a criança e ela começa a ser cobrada e ela começa a perceber que ela faz xixi, que ela faz cocô e que isso é cobrado dela, um controle disso, ou pelo menos é mostrado para ela que ela preste atenção nisso, tá? Geralmente a criança vivencia isso como ela tem uma relação que ela tem com as fezes, com o xixi, de produção, é o que ela é capaz de produzir, uma criação própria, afinal de contas é a única coisa que ela faz. As mães sabem o quanto que criança canta parabéns para cocô, né? Faz viva, porque é uma coisa que para eles, para nós todos nessa fase, é a única produção que nós temos. E dependendo da relação que os cuidadores têm, né, ou seja, os adultos que cuidam dessa criança têm com as fezes, eles também vão estabelecer a relação que eles vão ter com todas as suas produções, com todo o afeto que ele demonstra também. Tá? Marca a relação dele com o mundo. E essa marca de fixação, ela tem a ver com o controle, né? Com obsessão, com compulsão. Então, ou seja, as pessoas que são muito metódicas, que querem ter um rigor acima de tudo, controlar a vida, seja a partir de uma organização extrema, seja a partir de saber
ter informação de tudo à sua volta, essa necessidade de controle, de não poder lidar com o incerto, é uma característica própria da fase anal, tá? Então, dependendo de como a gente é marcado, a gente reproduz esses comportamentos também, ok? A próxima fase é a fase fálica. É uma fase extremamente importante, é uma fase crucial no desenvolvimento da personalidade humana, porque é nessa fase, por volta, a partir dos 5 anos de idade, que a gente vai ver, antes até um pouco de 5 anos, 4 anos, a gente já vê crianças nessa fase. É uma fase que marca a zona erógena dessa criança, já está nos genitais. Não que ela saiba o que é sexo, não que ela saiba o que é o ato sexual, ela não faz a menor ideia. Até antes dessa fase, ela não começa, ela não percebe, ela não se dá conta que existe uma diferenciação de órgão genital. Ela começa a perceber isso nessa fase. E aí ela quer perguntar para todo mundo: você tem pipiu? Né? Ela quer saber, porque é algo que é uma novidade para ela. Nessa época que surge a masturbação infantil. A criança descobre o seu órgão genital e tem prazer em manipular. Não porque ela está se masturbando como um adulto, mas porque ela descobre essa zona, né? E tem prazer, né? Nessa época também se dá duas questões importantíssimas, que é o complexo de Édipo, que é quando a criança tem que lidar com o desejo com relação a um dos seus genitores, tá? Que não necessariamente precisam ser os genitores, mas essa dinâmica de identificação com o sexo oposto pode acontecer nessa fase, tá? É muito além de uma questão de gênero. Significa, a gente percebe isso quando a menina, por exemplo, ela começa a desenvolver uma necessidade muito grande de afeto, de contato com o pai, e tudo para ela é importante ao pai, e aí ela quer aparecer com a mãe para poder ganhar a atenção do pai, ou do menino também, o inverso, né? Ele tem muito encantamento pela mãe e ele procura repetir os comportamentos do pai para tentar ganhar a mãe, né? Na verdade, é uma dinâmica que para as crianças não é muito inconsciente. Eles chegam a verbalizar, eles chegam a falar: eu quero casar com você, papai. Ah, mamãe, eu quero casar com você. Porque é uma dinâmica muito tranquila para as crianças. E na medida em que a negação dos pais fala: olha, não pode, né? Que ele começa a perceber essa terceira figura, que é quem vem impedir a consolidação dessa relação, né? E isso emocionalmente para a criança é algo muito importante, tá? Porque é a aceitação do que a gente chama aceitação da lei, ou seja, do limite, do que você não pode ter que lidar com a frustração e criar um dispositivo de colocar a energia em outro objeto. Então a criança, em vez de desejar somente a mãe, por exemplo, no menino, ele vai ser capaz de direcionar esse interesse nesse objeto para outro objeto. Ele vai ser capaz de lidar com a frustração e seguir adiante, tá? É uma marca muito grande dessa aceitação da lei na capacidade que as pessoas têm de superar, tá? De não ficar repetindo eternamente um conflito, que a gente chegou a discutir em sala sobre uma questão entre a diferença entre a depressão e a melancolia, ou seja, o indivíduo fica eternamente buscando o mesmo objeto, repetindo, é aquelas pessoas que ficam: ai, eu não sei porquê, eu só me relaciono com quem não vale nada, eu só me interesso por gente. Por que será? Porque você está repetindo um mesmo padrão que você não conseguiu resolver quando você era criança, a não aceitação desse limite, e acabou reproduzindo esse mesmo conflito para sempre, tá? Então é uma fase crucial no desenvolvimento e tem também nessa fase, com a descoberta dos genitais, um menino muito medo da castração, tá? Que é o que está aí junto com o complexo de Édipo aqui no slide. Muito medo da castração. Então o que acontece? Pode haver um menino ter uma fantasia, um receio muito grande de ser cortado, porque ele percebe que a menina não tem pênis, então ele acredita que vão fazer o mesmo com ele, vão cortar. E geralmente sempre tem um tio para ameaçar isso, né? Então isso traz medos reais para a criança.
tá? E sofrimentos reais, a criança fantasia e imagina e tem sonhos, pesadelos, tem crianças que desenvolvem comportamentos ansiosos e fóbicos em função disso. Eu vou pausar e vou colocar outro vídeo, que senão fica muito grande, tá?